que é ajudar as escolas que querem transformar a educação, né? Então, a gente vai contar um pouquinho hoje dessa trajetória quando que a gente chega em metodologia ativa, né? Então, acho que é uma temática muito bacana, muito relevante para a gente trazer. Eu sou a Cristine Soares, quem não me conhece ainda, eu sou a idealizadora do Viva e CEO do Viva. O Viva é um projeto inovador, voltado para metodologias ativas, então a gente fala de metodologia ativa, assim, de boca cheia mesmo, e o nosso intuito é realmente apoiar as escolas nessa transformação, escolas que querem mudar, escolas que já têm uma metodologia diferenciada, já são construtivistas, que querem um material e uma plataforma, enfim, formações pedagógicas e tudo, que apoiem, que dê suporte ao trabalho que já realizam. Então, é para isso que a gente está aqui. E o encontro de hoje é com a Ana Lúcia, uma pessoa que vocês vão adorar, tenho certeza. É uma delícia ouvi-la. É uma pessoa muito especial, coordenadora do Polo São Paulo, da Pedagogia Freinet, do estudo da Pedagogia Freinet. A gente se encontrou no grupo, né, então, de estudos e pesquisa sobre a Pedagogia Freinet. O Viva tem muito do Freinet, né? Tem toda a essência, tem todo o espírito da criança ativa, da criança que faz, que põe a mão na massa, da escuta ativa, né? Dessa criança que é participativa, e aí ela vai contar aqui um pouquinho. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso encontro. É um prazer estar aqui, falando com vocês, para vocês, né? É a convite da Cristine, que é uma amiga querida, que eu muito admiro a trajetória dela, todo o trabalho, toda a sua questão teórico-prática, né, a relevância do trabalho que ela anda fazendo, é uma referência e uma parceira na divulgação da Pedagogia Freinet, que é a base do nosso trabalho, dos fundamentos. E, para mim, prazer é grande de estar aqui com vocês, nesse movimento de troca, de aprendizagem. E o que nós vamos conversar hoje, e é uma conversa, eu proponho uma conversa, né? Porque depois da apresentação eu gostaria de abrir para vocês perguntarem as dúvidas, as questões. A gente tem uma gama de trabalho desenvolvido durante a carreira, né? Eu agora fiz 25 anos de magistério dentro da prefeitura, mas já tenho 30 anos de magistério. Comecei a trabalhar com 18 anos e estou finalizando a minha carreira no serviço público e vamos trilhar outros caminhos em breve, né? E trabalhamos com essa missão de divulgar a pedagogia Freinet e o meu trabalho hoje, que eu venho apresentar para vocês, é o resultado de uma especialização. Eu fiz uma especialização em comunicação, tecnologia e técnicas de ensino, pela Universidade Federal do Paraná. E nessa especialização, eu fiz um mergulho na teoria, na confluência de outros autores e a pedagogia Freinet. E essa confluência, ela tem um objeto em comum, que são as metodologias ativas, né? Que no decorrer do tempo histórico, ela teve vários nomes, né? Mas hoje nós conhecemos como metodologias ativas. E vocês vão perceber, no decorrer da explanação, quanto é rico, quanto diversos autores atuais, né, que nós estudamos, que nós acabamos executando no dia a dia as ideias deles, as práticas que eles propõem em seus livros, em suas conferências, eles têm a fundamentação da pedagogia Freinet.
Então vamos lá, né? As apresentações já foram feitas aí, a Cris muito generosa. Então vamos lá. Tá Agora, bom? gente, preparem-se para a aula, tá? O negócio é assim, o negócio hoje tá estranho aqui, tá diferente. Vamos lá. Eu vou partilhar com vocês um PowerPoint. Quem estiver participando pela primeira vez, eu pedi aqui novamente para colocar no chat o nome de qual cidade que está falando, de qual escola, para a gente ir se enturmando, né? Se reconhecendo e se conhecendo. Cris, está partilhando a tela ou não? Ainda não. Então, deixa eu ver aqui. Apresentação. E agora? Agora tá. Bom, vamos só. Vamos lá. Então, hoje nós vamos conversar, turma, né? Colegas, porque eu esqueci de falar para vocês, eu estou atualmente há 2 anos e meio na gestão de uma escola. Então, eu participo do trio gestor, né? Sou assistente de direção, estou assistente de direção, prestes a assumir o cargo de coordenação. Passei no concurso, faltam aí dois numerinhos para me chamar, então logo, logo estarei na coordenação de uma escola, novamente, porque eu já estive na coordenação. E assim, pretendo me aposentar na coordenação pedagógica. Então, falo para colegas, gestoras, né? Então, vamos lá. Fundamento das metodologias ativas, educação no futuro. Então, nós vamos falar de uma educação do futuro que começa hoje. Então, nós não estamos fazendo uma projeção de uma educação que vai acontecer, mas de um processo em espiral que já está acontecendo desde o século passado. É importante situarmos as metodologias ativas e pensarmos em ícones que já trabalhavam a ideia da criança como centro da pedagogia, da criança ativa no processo. Então, hoje nós escolhemos falar de 4 autores e com base no Celestin Freinet, mas poderíamos estar falando aqui de John Dewey, de Kilpatrick, de Froebel, de Pestalozzi, de grandes autores, grandes filósofos, por que não? Rousseau. Poderíamos estar falando de Paulo Freire, mas escolhemos hoje falar sobre Celestin Freinet. É importante nós entendermos que o que estamos vivendo hoje é um desdobramento de algo que já foi pensado há muito tempo. Então, pensando na questão da pedagogia Freinet, o Freinet, ele foi um educador, eu acredito que a Cris já deve ter falado para vocês em algum momento, foi um educador que ele trabalhou com o ensino fundamental a sua vida, ele se formou na época na escola normal, né, eram antigos normalistas, né, depois virou magistério, e ele foi um professor pesquisador. Então, a partir das suas experiências que foram escritas numa diversidade de livros, porque ele escrevia sobre a própria prática, ele era um autodidata, e deixou para nós um legado incrível dessas práticas pedagógicas, né? Então, vamos falar um pouquinho só do Freinet e depois situá-lo, porque o nosso tema hoje, como o nosso tempo ele é escasso, nós poderíamos ter um encontro para falar só do Freinet, mas hoje, especialmente, estamos falando de uma característica da pedagogia Freinet, que é esse entrelaçamento com autores contemporâneos da nossa época, do nosso tempo, certo? Então, a pedagogia Freinet ela é conhecida como pedagogia do sucesso,
porque ela reconhece que os estudantes, eles, em cooperação com seus pares e no tateamento experimental, eles podem fazer criações autênticas, autorais e emancipatórias, com a superação do erro. Percebem que esses termos nos parecem tão atuais, mas eles foram cunhados no início do século passado. Né? É interessante prestarmos atenção nesse aspecto. A pedagogia Freinet, ela também é conhecida como pedagogia da cooperação, pois no bojo das suas práticas educativas, ela prima pelo trabalho da comunicação direta, da escuta qualificada, além dos trabalhos em equipes com práticas que valorizam a questão do trabalho, né? Que é o labor, né? Práticas laboriosas, que é práticas que valorizam o trabalho. E a democracia no interior da escola. Então, vocês vão perceber que, quando nós nos depararmos com um quadro que eu construí nesse processo de especialização, vocês vão perceber as técnicas fundamentais da pedagogia Freinet, e, dentre elas, algo que nós fazemos hoje, muitas escolas, porque se vocês estão aqui é porque há um interesse nessa área de inovação. Aí vocês vão dizer, nossa, mas ele já fazia isso. E lá na década de 30, 1930, sim, já fazia, com muita maestria, escreveu sobre isso, inclusive. E o que nós estamos fazendo hoje é um olhar mais contemporâneo, e inclusive adequando na linguagem informatizada, na linguagem digital, não é? E a pedagogia Freinet também é conhecida como pedagogia do bom senso, porque relaciona dialeticamente o pensamento e a ação, ou seja, né, a teoria e a prática. Essa frase, ela me remete ao pensamento freiriano, que diz que nós devemos estreitar o que falamos do que fazemos, né? Que isso chama-se ética. Ética profissional, quando você consegue colocar na prática aquilo que você acredita. Então, essas são as explicações dos nomes dessa pedagogia, né? Então, ela é conhecida mundialmente como pedagogia do sucesso, pedagogia da cooperação, pedagogia do bom senso. Nós temos um movimento mundial da pedagogia da escola moderna, que valoriza as práticas desse educador freinetiano e de todos os seus seguidores, né, das pessoas que acreditam numa pedagogia que coloca a criança no centro e colabora para que essa criança tenha autoria e tenha protagonismo, não é? É óbvio que no nosso grupo nós bebemos de diversas fontes, mas é interessante situar vocês, para que vocês entendam o quão profundo é esse trabalho das metodologias ativas. Ela não é algo novo, é algo que foi construído durante décadas, e que hoje nós estamos trazendo uma nova roupagem, atualizando essa gama de práticas, para que possamos alcançar uma educação de mais qualidade. Perfeito, Ana. Só contribuindo aqui um pouco com a sua fala, né? Dia 21 de abril, agora, de 2011, foi fundada a empresa Zoom. Então, nós estamos, muitas de nós aqui, descobrimos o Zoom agora, né? Sim. Que interessante. Então, o fechamento das escolas, as empresas e tudo, passaram a trabalhar com o Zoom. Só que o Zoom já existe há 10 anos. Quer dizer, a tecnologia já estava lá, a gente só não estava olhando para ela. Perfeito. As metodologias ativas, elas sempre estiveram, a gente só não estava olhando, né? Então, eu acho que agora o que acontece é um aflorar, é um reconhecimento dessas práticas, e eu acho que é um pouco disso tudo que você vai trazer, e que é a base e toda a proposta do Freinet. Né? Freinet é metodologia ativa ali de ponta a ponta. Sim, raiz, como a gente fala, né?
metodologia ativa raiz, quando nós falamos do Pedagogia Freinet, porque é a base. E eu vou trazer também alguns trechos da Carta da Escola Moderna, que nos orienta. E essa Carta da Escola Moderna, os trechos que vou trazer para vocês, elas fundamentam as metodologias ativas. Elas fundamentam o porquê que nós escolhemos trabalhar dessa maneira, né? Logo mais, está no finzinho da apresentação, tá bom? Então, agora, nós vamos conhecer um pouco desses autores que eu trouxe para a conversa. Porque a ideia era fazer o quê? Era trazer as ideias do José Moran, que escreveu uma diversidade de livros sobre as metodologias ativas. Ele é um professor da USP, que fundou a Escola do Futuro na própria USP para trazer essas metodologias desde a década de 80 e que levava essas inovações, a forma de olhar a educação centrada na construção desse conhecimento, e depois nós vamos falar de outros autores. Então, agora é o José Moran. Então, ele é um dos precursores da Escola do Futuro, que tem suas pesquisas na USP, valoriza a integração das tecnologias de forma inovadora. Os meios de comunicação em sala de aula, como rádio, televisão, cinema e vídeo, de forma crítica, relacionando a potencialização da leitura, o incentivo à pesquisa, partindo dos alunos e mediatizada pelo professor, né? Conhecida como a metodologia da sala de aula invertida, o uso pedagógico dos e-mails, dos fóruns, todas essas ações permeadas pela postura cooperativa dos alunos e do professor. Então, esse trecho foi tirado de um livro dele, do Moran, de 2006. Aí eu destaquei algumas ideias dele, que vai estar presente nesse quadro que eu construí, de confluência com a pedagogia Freinet. Então, ele trabalha com a ideia da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, não é? A ideia de olhar um fenômeno utilizando as diversas áreas do conhecimento para compreendê-lo. É um outro ponto de vista, é exatamente o contrário da escola tradicional. É você, a partir de uma situação, problema, você mobilizar as áreas do conhecimento para resolvê-lo. Então, a e a transdisciplinaridade, ela contribui para que haja um conhecimento sobre os fenômenos sociais, os fenômenos ecológicos, os fenômenos econômicos, seja os fenômenos naturais, os fenômenos científicos. Então, tudo que acontece no mundo, segundo o Moran e muitos outros, deve ser olhado de forma transdisciplinar e interdisciplinar, para que eu possa compreender, vamos dar um exemplo, né? Às vezes eu posso estar sendo redundante, falando algo que vocês já sabem, me perdoem, mas é vício de professor, ficar explicando as coisas, né? Então, é olhar, por exemplo, uma paisagem e analisá-la geograficamente, mas também analisá-la historicamente, também analisá-la matematicamente. Então, mobilizar as áreas de conhecimento para que eu possa ler o mundo de uma forma mais profunda. Aí, lembramos de novo do nosso mestre Paulo Freire, que fala sobre a importância de ler o mundo, para que eu possa ler as palavras e ler o mundo, e assim entender, né, compreender mais profundamente essa realidade. De que maneira? A trans e a inter, ela é fundamental para que eu possa compreender melhor e interpretar e também comunicar essa leitura, né? Então, o Moran, ele também valoriza e trabalha com as redes sociais, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, trabalha com a ideia de coautoria, coparticipação, coaprendentes, o professor como mediador, como paravançado, como aquele que, freirianamente falando também, ao ensinar aprende, né? Numa relação dialógica com seus alunos, de dialética também,
né, de escuta, de revisão, de ação, reflexão, ação. Então, ajo pedagogicamente, paro, analiso e depois ajo novamente a partir da análise, a partir da avaliação anterior. Então, numa ação, reflexão, ação, né? O Morin, ele traz essa ideia. E todas as mídias aprendendo a partir não somente de trazer, por exemplo, o cinema, mas de fazer o cinema. E isso tem tudo a ver com o nosso amigo Celestin Freinet, que e outros também. Nós vamos falar do Ismar, que traz essa concepção também. Vamos lá. Ismar de Oliveira, né? Quando a gente fala do Ismar, a gente lembra da educomunicação. Ele é um precursor da educomunicação e fala que devemos educar pela comunicação e não somente para a comunicação. Isso é incrível, gente. Por quê? A ideia conversa muito com a Celestin Freinet, porque o Freinet, lá na década de 30, já fazia cinema com seus alunos, né? Com aqueles filmes de 60 milímetros. Já trabalhava com fotografia, né? Já trabalhava com rádio, com programas de rádio, com jornal na sala de aula, e não era somente fruição, era a construção de jornal. As produções das crianças iam para casa em forma de jornal, não é? Então, a ideia do Ismar vai nessa linha. Inclusive, ele cita Celestin Freinet, ele estudou Celestin Freinet para construir o seu trabalho teórico-prático. Então, eles dizem que os meios são significados a partir do projeto pedagógico. A relação entre educação e comunicação se dará pelo reconhecimento de um campo integrador, que tem como eixo a interdiscursividade. Então, ele trabalha os diversos discursos que são produzidos tanto na educação quanto na comunicação, não é? E o quão rico é você produzir comunicação e trabalhar a língua, trabalhar a história, trabalhar a matemática, trabalhar as diversas áreas do conhecimento dentro de uma ação comunicativa. E aí, as experiências do Ismar são brilhantes, porque ele trabalha com a imprensa na sala de aula. Um dos projetos mais conhecidos dele é o que acontece na Prefeitura de São Paulo, que é o grupo de crianças e adolescentes que trabalham a imprensa na sala de aula. E dentro da imprensa você tem fotografia, você tem filmagem, tem produção de vídeo, você tem produção de jornal, produção de folder, tem entrevistas. Então, as crianças, elas exercitam a cidadania a partir do exercício da comunicação e da educação. É muito importante o trabalho que ele realiza. Dessa premissa nascem as práticas pedagógicas educomunicativas. Essa palavra nem existia, viu, antes do Ismar. Ele é um neologismo. E essa palavra educomunicação, inclusive, existe hoje curso de pós-graduação em educomunicação, porque foi se provado que é uma área de conhecimento educomunicação, que é essa confluência da área da educação com a comunicação. Rádio na escola, web rádio virtual, jornal comunitário, são um dos projetos, né? Alguns exemplos de projetos que ele realizou e que ele idealizou, né? Produção de softwares, podcasts, blogs, fotografia, produção de notícia para veiculação em mídias livres. Então, ele traz isso como proposta e não só como proposta, mas ele realizou isso, idealizou projetos que existem até hoje e que já receberam prêmios e foram reconhecidos. Então, ele traz o campo integrador como eixo da interdiscursividade, como nós já falamos. Produção de conteúdo está repetindo o que nós escrevemos em cima. Podcasts, panfletos educativos, vídeos, documentários, produção de vídeos
e filmes. Então, e o SMART traz em toda a teoria dele, que na verdade é uma praxis, que é a teoria e a prática que caminham juntas, e que traz fundamentos teóricos e fundamentos filosóficos na sua ação, né? E nós temos o José Armando Valente, que é um educador que tem livros desde a década de 90, é um dos mais experientes e que tem um trabalho fundamental nessa área de tecnologia. Então, o Valente, ele é muito estudado na área da comunicação, na área da... poucas cursos de pedagogia abordam, mas agora com mais... existe um investimento maior em autores que trabalham a questão das tecnologias, porque nós estamos vivendo um momento da era da comunicação, né? Então, tudo é comunicação. Comunicação, ela hoje movimenta a economia. Então, a comunicação, ela vale dinheiro, ela tem um valor econômico, e isso fez com que as obras do Valente pudessem vir para os cursos de licenciatura e de pedagogia, para além da área da comunicação. Então, ele acredita na profunda intersecção e dissociabilidade de fazer educação e as novas tecnologias. Então, ele acredita que as novas tecnologias, elas estão imbricadas, elas estão coladas com o ato educativo. Não tem como mais nós trabalharmos na educação sem trazermos a questão das novas tecnologias. Haja visto que nós estamos vivendo hoje, ensino híbrido, ensino remoto. Nossas crianças estão em casa, a sua maioria, e nós estamos trabalhando com aulas online ou postagens, e utilizando uma diversidade de plataformas e programas para que a comunicação, a educação chegue até as crianças. Ele já havia previsto isso desde o final dos anos 80. Nós estamos em 2021. Então, esses educadores, eles são visionários, né? Em suas áreas de atuação estão ensino, aprendizagem, tecnologia, métodos e técnicas, educação especial, educação à distância, educação em periferias urbanas, educação de jovens e adultos, cultura maker, construtivismo e suas implicações. Ele também trouxe a ideia da rotação por estações, a reorganização do tempo e dos espaços educativos, que é uma ideia que acontece na Escola da Ponte, e ele trouxe uma roupagem diferenciada para o Brasil, e também um dos idealizadores da robótica. Muitos de nós têm essa área de ensino, né, essa área de conhecimento, já nos nossos currículos. A robótica, ela faz parte, por exemplo, do currículo da cidade de São Paulo. E nós devemos esses estudos e pesquisas muito ao Valente. Então, vocês... Ana, sim, pois não. Só interrompendo um pouquinho, a Miriam levantou a mão sobre esse slide aí, acho que é legal a gente já dar... Pois não. É muito interessante, assim, muito legal, assim, tudo que você está colocando traz, assim, realmente tudo aquilo que há de mais atual para a educação. E de repente, 2020 trouxe tudo isso de uma forma, assim, muito abrupta para todos nós. Por outro lado, eu tive a oportunidade, como você mesmo falou, de visitar um protótipo da Escola do Futuro na USP, isso na década de 80, quando foi lançado. Que lindo! Tudo aqui, né? Maravilhoso e tal. Agora, o que me incomoda é hoje eu contratar um profissional da educação e esse profissional não consegue trazer para a sala de aula nada disso, eu tenho que treinar novamente. Então, assim, aí o que eu vou colocar aqui, que eu acho que, como você está em São Paulo é o centro do Brasil e com certeza tudo começa por lá, né? É que essa formação do profissional está muito distante dessa realidade, muito distante. Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade, eu gosto de ler, gosto de participar, o Congresso de São Paulo voltou do ano e tal. Mas ainda nas universidades, eu não sei se só no Maranhão, mas ainda nas universidades
está muito longe essa formação do profissional de educação com isso que nós precisamos hoje dentro das escolas. Aí vou pegar aqui. Quando nós vamos ter isso, começa na década de 60, né? Eu estava em sala de aula lá na década de 60 e eu tinha ali um ensino bem contextualizado e interdisciplinar. Quando vai para 71, você traz o ensino por disciplina, fragmentado, e agora nós novamente a proposta da interdisciplinaridade, tal, que é fundamental, que é importantíssimo, quer dizer, esse olhar, eu vou olhar para a planta, vou olhar do ponto de vista matemático, enfim, da beleza, e tudo aquilo que você falou que está correto, né? Mas eu preciso desse profissional com esse olhar e com essa formação. Entendi. E aí, o que fazer para a gente fazer essa ponte entre a universidade e a escola de ensino básico? Qual o seu nome? Miriam. Miriam, que prazer te ouvir. E essa angústia sua é minha angústia. Eu me formei numa universidade pública, tanto a segunda universidade que fiz e a pós-graduação foi em universidade pública, e a nossa discussão lá era a questão do currículo da universidade. Então, eu fiz pedagogia numa universidade contada que o nosso currículo também tinha falhas, certo? Então, Miriam, eu acredito que nós temos que militar muito na formação inicial dos professores. Nós permitimos, Miriam, que a pedagogia, um curso fundamental, onde você aprende a alfabetizar crianças, que é uma das funções mais importantes, fundamentais de uma sociedade, né? Nós permitimos que a universidade fosse a mais barata e a mais concorrida para acontecer totalmente online. O que nós estamos vivendo é um projeto, como diz Darcy Ribeiro, para que a educação não dê certo. Porque, infelizmente, a educação ela não é vista de forma séria no nosso país. Há uma mercantilização da educação, de forma a não olhar a educação com objetivos fundamentais e filosóficos de formação humana, mas muitas vezes somente financeiro. E aí, olhando por outro prisma, quando você chega na universidade pública, você vê um currículo que forma o pesquisador e não o professor que vai atuar na escola pública. Eu vou contar para você, Miriam, e para todos vocês, que na universidade onde eu estudei, a Unifesp, nós tínhamos um semestre de alfabetização. Um semestre. E eu encontrava a professora um dia. Então, nós tínhamos 4 horas de aula por semana, durante 6 meses, para saber sobre fundamentos de alfabetização. E eu digo para ti que isso é pouco para formar um alfabetizador, de forma consciente, para ele saber alfabetizar e saber por que alfabetizar, não é? E nessa mesma universidade, nós não tínhamos, dentro do currículo, quando eu me formei, a disciplina de educação de jovens e adultos. Se eu quisesse saber sobre EJA, eu teria que fazer uma aula fora do meu currículo, uma aula suplementar. E esse era o currículo de uma universidade federal. Você imagina o que acontece em universidades, de faculdades, né, pequenas, faculdades que não chegam a ser universidades. Então, nós temos um caminho de militância, minha querida, de formação, primeiro formação inicial, e depois formação continuada. E essa formação continuada, ela está sendo feita por empresas. Então, porque nós estamos refém do sistema público. Então, ainda bem que nós temos a Cris, que tem uma empresa, que nós temos iniciativas diversas de pessoas, de ONGs, que se mobilizam na questão da formação. É a formação continuada que está dando conta, um pouco, desse déficit
da formação inicial. Eu não sei se eu te respondi um pouco, mas a minha fala também é angustiada, porque eu acredito que a gente teria que fazer de militar em movimentos de educação, em fóruns de educação, para que houvesse uma revisão tanto dos currículos das universidades da pedagogia e quanto da questão das universidades online. Nós teríamos que rever como ensinar uma pessoa a se alfabetizar de forma online. E como Miriam, que está acontecendo os estágios. Eu me formei no magistério na década de 90 e eu aprendi a alfabetizar crianças olhando uma professora alfabetizando a criança. Então, o meu estágio foi verdadeiro. Eu pergunto para vocês, quantos estágios verdadeiros ultimamente vocês têm visto? E quantos estágios vocês têm visto de estudantes simplesmente preenchendo aquela ficha de estágio com uma assinatura e sem cumprir o horário de estágio? É isso, queridas. Um breve... Eu precisei responder, desculpa se eu fui longa na minha resposta. Desculpe. Mas eu acho que é uma troca, né? É exatamente isso. A gente vai ouvindo essas angústias, a gente vai entendendo também. E eu acho que o gostoso é perceber que ela não faz parte só não está só em um lugar, né? O quanto a gente partilha das mesmas necessidades, das mesmas dificuldades. A questão da formação de professores, assim, é algo que a gente bate muito forte aqui no Viva, tanto que a gente faz formação todo mês, porque é a formação em serviço, né? Primeiro porque a faculdade, lá atrás, ela não trazia essas reflexões, não trazia essas temáticas das tecnologias, né? Tudo isso, de fato, é muito atual e precisa de um movimento aí, de uma intenção desses professores para que eles vão atrás. Eu sei que muitas vezes a escola oferece formação e não tem adesão dos professores, né? É uma outra dificuldade que a gente vai enfrentar também. Então, é preciso buscar estratégias para, de fato, ver quem é aquele professor que, de repente, pode ser um professor líder, o líder de equipe, né? O líder daquela... Ou ter vários líderes, cada um podendo compartilhar um pouco daquilo que é melhor, daquilo que faz com melhor qualidade, tudo. Então, eu acho que a gente tem que promover esses espaços de compartilhamento que vão enriquecer a partir da prática. E aí você faz. Então, essa prática é a dificuldade que muitas vezes o professor enfrenta, que faz com que ele se impulsione a buscar respostas e aí sim a estudar. Sim, verdade, Cris. Pode dar oportunidade aí, você está apresentando sua tela. Tá bom, vamos lá. Só queria perguntar para a Miriam. Tudo bem, Miriam? A resposta, se sentiu satisfeita no que eu falei, no que a Cris falou? Como eu dizia, nós precisamos traz toda essa roupagem nova que traz a proposta do ensino híbrido que você obrigatoriamente tem que fazer, e de repente você tem que treinar esse profissional porque ele não sabe. Então, assim, é como se você fosse corrigir o voo com ele voando. E aí, exatamente isso. Às vezes não tem tempo. Está falhando o seu som, Miriam. Eu estou falhando, né? Ele não tem, às vezes, a disponibilidade, ele não tem o tempo e tal. Sim. Então, fica sempre a desejar. Quando ele está na universidade, infelizmente, isso não parece que não está sendo feito, né? Isso é difícil. Não, mas tudo bem, eu entendi, eu estou gostando muito, né? Trazendo assim, tudo aquilo que nós precisamos agora, né? Claro, vamos ter que estudar, vamos ter que treinar, mas faz parte. É isso mesmo. Obrigada. Miriam, então eu te desafio, minha querida, na cidade onde você estiver, numa reunião que você estiver, seja ela uma reunião de gestores, de professores, de sindicato, de fórum, a suscitar essa questão da formação inicial.
o quanto precisamos rever os currículos da formação inicial e da forma como está sendo oferecido os cursos de pedagogia e licenciatura no nosso Brasil. Tá bem? Muito obrigada, viu? Pela pergunta. Vamos seguir, então. Vamos lá. Para a apresentação. Vocês estão vendo ou não? Sim. Ah, tá bom. Então, nós estávamos falando do Valente, a Miriam fez a pergunta, e agora nós vamos trazer, nesse quadro, essa confluência, né? As conversas da pedagogia Freinet e esses 3 autores. É importante porque o nosso objetivo hoje aqui é fundamentar essas teorias, essas práticas pedagógicas inovadoras no tempo. Então, o que nós estamos fazendo é algo profundo. Não é uma modinha. Nós não estamos fazendo modinha, nós estamos fazendo educação de qualidade que foi pensada por grandes pedagogos. O Freinet, ele foi influenciado por Rousseau, por Pestalozzi, por Froebel, por de Crowley, por muitos que, infelizmente, os pedagogos não estão mais lendo, né? Eu mesma fiz um curso de Rousseau também fora do meu curso da pedagogia. Se eu quisesse estudar mais profundamente Rousseau, estudar o Emílio e fundamentos que levaram Freinet a pensar sobre o seu trabalho, eu precisei dispor de um horário excedente do meu horário da faculdade. Então, por isso a revisão da universidade ela é importante, dos currículos, tá certo? Então, vamos lá. Olhando aqui para o centro do nosso esquema, nós vamos perceber as técnicas Freinet, as tecnologias freinetianas. Existe ainda um preconceito que eu espero que a gente possa superar. Por conta da educação tecnicista, as pessoas elas têm receio de falar a palavra técnica. Então, nós acabamos usando outras palavras, né? Eu entendo essa dificuldade das pessoas, mas eu espero que um dia a gente possa superar isso. Porque a técnica, ela nada mais é do que a teoria em ação, né? É a teoria que virou ação. E foi isso que o Freinet fez. E é a teoria que virou ação por um motivo, que foi a observação da criança. Sempre a criança estava ali precisando de tecnologias e de práticas diferentes para aprender. E o Freinet, ele considerou sempre a criança. Tudo que ele fazia no seu trabalho, depois eu vou dar umas referências para vocês de livros, de vídeos, tem um filme legal também sobre ele, ele observava as crianças, a sua necessidade, e a partir dela ele aliava a teoria e as tecnologias da época, que hoje nós chamamos de tecnologias, mas tecnologia é tudo que estreita o seu caminho entre você e o conhecimento, entre você e o seu objetivo. Então, vamos dar um exemplo claro aqui. A tecnologias, a gente pode... Vou falar da enxada, porque eu acabei de ver uma enxada, fui num depósito, eu preciso comprar uma enxada para um trabalho aqui na minha casa, e eu olhei para a enxada e falei assim, nossa, é uma tecnologia muito importante, porque a enxada, ela está entre um ser humano e um terreno a ser escavado. Ele é um instrumento que o ser humano inventou para escavar aquele terreno e promover alguma mudança. Então, é uma tecnologia. Então, olha, tem gente aqui nesse grupo que eu acho que não sabe o que é uma enxada. Oxente! Sabe, não é possível que as pessoas não saibam o que é enxada. Vamos pesquisar então, pessoal. As menininhas novas, aí eu falo assim, o Google é maravilhoso. Coloca enxada lá e coloca figuras. Vai sair várias. Não, o pior não é isso. O pior é estar lá no livro, no material, na apostila, a figura da enxada para a criança escrever se é com CH ou com X, né? Quer dizer, se a gente já não sabe, se a gente corre o risco de não saber, você imagina a criança saber o que é aquele instrumento.
Exatamente. Aí, Paulo Freire sempre vem, né? Paulo Freire fala da importância de nós olharmos para o campo semântico, né? Para a vida, e trazer a vida para a sala de aula, né? Então, muitos de nós que sabem o que é enxada é porque faz parte da nossa vida. Em algum momento, a enxada fez parte da nossa vida, ou da vida dos nossos pais, ou de uma experiência que tivemos, né? Se precisávamos de um determinado momento de tirar o mato de algum lugar, é necessário enxada. No momento, se estivermos numa construção. Então, as vivências é que permitem que você conheça determinado instrumento ou não, não é? Ai, que lindo, né? Adoro falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, é só para a gente entender que a tecnologia e as tecnologias é o que está entre o ser humano e o seu objetivo, certo? Então, vejamos aqui, a expressão, o Freinet, ele desenvolveu essa gama de tecnologias, de práticas pedagógicas, né? E as práticas são diversas, expressão livre, visuais, dança, teatro, música, fotografia. E o que o Freinet fazia, gente, era muito profundo. Era como, vou tentar explicar de uma forma muito rápida, a profundidade da pedagogia Freinet, quando ele trabalhava, por exemplo, a questão da fotografia ou das artes visuais, com a chegada da Elise Freinet, que era uma artista plástica, para contribuir com o seu trabalho, que depois se tornou a esposa dele. A Elise Freinet trouxe para a pedagogia Freinet essa veia artística, essa expressão livre. Então, é uma marca da pedagogia Freinet a questão da expressão livre. E a expressão livre, ela tem uma linha de atuação não alienada. E aí nós acabamos nos lembrando do pensamento marxista, que é a ideia desde a concepção até a apresentação. Então, a criança, ou o jovem, ou o adulto, ele frui a dança, ele vê a dança, depois ele pesquisa, estuda sobre dança, e depois ele faz dança. Isso também nos lembra outro conhecimento contemporâneo da Ana May Barbosa, que é a metodologia triangular. Então, fruição, contextualização e o fazer. Então, isso também é freiriano, né? É freiriano e freinetiano também. O Freinet e o Paulo Freire e o Celestin Freinet, eles se comunicaram na década de 60 por cartas, né? O Paulo Freire brincava com uma piada do Chico Anísio e falava assim que o Freinet era o primo rico dele, né? Não sei se isso também é datado, né? Muita gente não conhece esse contexto desse texto do Chico Anísio, que era um papel que ele fazia, que era um personagem, primo rico e primo pobre. Isso denuncia a idade, né? Só quem tem mais de 40 que conhece essa história. E aí, ele falava assim, chamava o Freinet de primo rico, porque ele havia essa identificação dele, isso porque ele estava na França, mas não porque ele seria rico, né? Porque a gente tem essa ilusão do que está na Europa é sempre superior, é sempre melhor, enfim. Mas vamos lá. Ainda no contexto, falando para vocês das tecnologias Freinet, para vocês entenderem que é profundo. Desculpem as latidas dos cachorros, se vocês estão ouvindo, são dos meus vizinhos, eu não tenho como evitar. Então, é profundo essa expressão. Não é a dança pela dança, é a dança nessa metodologia triangular. Então, eu fruo, eu conheço dança, eu vejo dança, eu assisto vídeos sobre dança, eu vou no espetáculo de dança, depois eu contextualizo essa dança, de onde veio essa dança, quais são seus atores, quais são suas origens, e depois eu produzo dança. Então, eu danço com as minhas crianças, elas aprendem a dançar, elas aprendem aqueles movimentos. Então, aquele conhecimento, ele se interioriza
ele fica significativo para a criança. Ele não é um conhecimento artificial de informação, mas ele é um conhecimento de formação, porque penetrou. Uma vez você fruindo, contextualizando e fazendo, você aprende, né? Esse é o pensamento freinetiano. Então, tem a cooperativa escolar. Então eu vou aqui, um por um, nós vamos fazendo as ligações com os outros autores. Aqui, na legenda, vocês podem perceber, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono. O hexágono, essa figura chamada hexágono, ela é rosa, representa o Ismar de Oliveira, que é aquele daí do comunicação que nós tínhamos falado, certo? O hexágono do José Moran é o verde, e o outro hexágono é do José Valente, certo? Vocês vão perceber que eles têm cores aqui, e outros dividem as cores, tanto a rosa, quanto a verde, quanto a amarela, porque isso se repete tanto no Ismar, quanto no Moran, quanto no Valente, certo? Então, vejamos aqui, a expressão livre, ela está presente na teoria e na prática do Ismar, totalmente na teoria e na prática do Ismar. Estão vendo? Imprensa na sala de aula, o Freinet já trabalhava o jornal escolar, o jornal mural, o jornal falado, e tudo isso acontece na prática e na teoria do Ismar também. Assembleia de classe, que é uma técnica maravilhosa, a gente pode se reunir de novo para eu falar só de assembleia, que é apaixonante. A assembleia de classe, que é possível se fazer de forma remota. Então, a assembleia de classe vai conversar com olha aqui, se a gente seguir, vai conversar com a organização de espaços e tempos do Moran. A assembleia vai conversar também, vamos seguir aqui, vamos ver se a gente chega, vai conversar aqui com a discussão e solução de casos, que é o José Valente. Quando você discute na sala de aula as questões pertinentes à classe e também à sociedade, à comunidade. Rádio na escola, diretamente o trabalho, é como se o nosso amigo Ismar tivesse colado da pedagogia Freinet o rádio na escola. Aula passeio, aula das descobertas, então a sala de aula invertida, a biblioteca na classe, tudo isso conversa com dois autores, tanto o Valente quanto o Moran trabalham com a ideia da sala de aula invertida, que é a pesquisa e depois vem a intervenção do professor. Sala de multimeios, o Freinet trazia para a sala de aula tudo que era de mais inovador. Então, trazia gravador, máquina de escrever, máquina fotográfica, megafone. Tudo isso estava à disposição das crianças para que elas se apropriassem daqueles instrumentos e aprendessem com ele, porque ele entendia que a escola ela não era um lugar de reprodução do mundo, ela era um lugar de projeção de um mundo diferente. É diferente da visão do John Dewey. John Dewey acredita que a escola ela responde às demandas do mundo. O Freinet não, o Freinet pensa diferente, ele pensa que a escola ela é aquela que vai repensar o mundo e vai propor um mundo diferente. Então, ele trazia todas as tecnologias que as crianças não tinham acesso em seus lares, em suas casas, para que elas pudessem se apropriar, né? A imprensa na sala de aula, por exemplo, que é aqui, vamos ver onde está a imprensa na sala de aula foi uma das inovações, aqui a imprensa na sala de aula, foi uma das inovações freinet-ianas, porque a partir da imprensa, ele produziu jornal, produziu livretos, então, a partir do quê? A partir das próprias histórias que as crianças escreviam, dos textos livres que as crianças escreviam, é que esses produtos, esses suportes eram criados, não é? E isso, hoje nós
temos o jornal escolar em diversas escolas, muitas vezes não sabemos nem a origem dessa teoria, onde tudo começou, né? Sala de multimeios e a questão da telemática, que está muito ligada ao Moran, cinema na escola, também ao Moran e ao Valente, planos de trabalho em relação ao Moran, roteiros de aprendizagem, projetos de vida, que é uma ideia do Moran, já trabalhei com projetos de vida, é fascinante, tem tudo a ver com planos de trabalho, com plano de trabalho individual, que a gente chama de PIT, e plano de trabalho coletivo, que é o PIC, PTC, rodas de conversa, está ligado a trabalho com as redes sociais, com os blogs, com as mídias livres, com as comunidades de aprendizagem, aqui, projetos, vamos lá aqui, cantos e centros de interesse, cantinhos interativos, quando se fala de educação infantil ou ensino fundamental, os cantos da matemática, cantos dos jogos, canto das artes, canto musical, né? E tem relação com rotação por estações, que é uma ideia do Valente, que é uma ideia também que está presente no Moran e presente na teoria do SMAR, que é a programação e produção de software a partir de ateliês e oficinas, que são dadas virtualmente. Correspondência interescolar, que tem a ver com o trabalho de fotografia realizado pelo Ismar de Oliveira, e aqui também com a telemática. O trabalho de correspondência escolar do Frenet é fascinante, onde as crianças não trocam somente cartas, mas trocam objetos, trocam fotografias, trocam objetos de afeto e objetos culturais para que haja trocas culturais. É fascinante também. Podemos marcar um encontro para falar mais sobre correspondência, que também é um aprendizado muito profundo. Grupos de trabalho, que o Frenet trabalhava muito com grupos de trabalho. A sala de aula dele é conhecida como um canteiro de obras, onde há burburinho, onde há produção de conhecimento, não há silêncio. Uma sala de aula ativa não é uma sala silenciosa, é uma sala que se produz, que se pensa, mas tem que haver trabalho organizado, tem que haver estímulo, tem que haver desafio, não é? Uma das coisas muito importantes é a pedagogia de projetos, né? Que a pedagogia de projetos, ela parte de desafios. Então, aqui, projetos de trabalho, que tem tudo a ver com trabalho nas redes sociais, blogs, mídias, está ligado a aprendizagens em equipe, TBL, que tem a ver com as ideias do Valente, cooperativa escolar, comunidades de aprendizagem, que tem tudo a ver com o pensamento do Moran, aprender em comunidade, é o que nós estamos fazendo hoje. Esse trabalho que foi idealizado pela Cris, pela empresa Viva, ela propõe uma comunidade de aprendizagem, onde um aprende com o outro, onde há essa confluência de saberes para que possamos juntos avançarmos, né? Acredito que vocês devam conhecer, mas eu vou deixar para o final. Vou deixar para o final essa historinha que eu acho muito linda, que é o Ubuntu. Eu sei que muita gente conhece, mas tem sempre gente que não conhece, né? Então, eu vou deixar para contar no final, que tem uma relação muito íntima com o que está acontecendo hoje, aqui, nesse lugar, agora, tá? Bom, essa figura, ela foi montada numa madrugada de insights, né? Quando você está escrevendo, eu tinha ela na minha cabeça e precisava colocá-la no papel. E, embora pareça confuso, acho que agora, depois que eu expliquei, ficou mais fácil para vocês entenderem, né? A legendinha também ajuda. Ela tem esse objetivo de mostrar que essas inovações não são tão inovações assim, não é verdade? Elas têm fundamentos no século passado. E não é porque é no século passado que está obsoleto. Então, pessoal, a história da educação é muito importante. A didática, ela continua sendo a coluna vertebral do nosso trabalho. Então, precisamos tomar cuidado com os preconceitos, né? De olhar os grandes
pensadores, os grandes pedagogos, como se eles não fossem importantes. Tudo que nós fazemos hoje começou com Dewey, com Kilpatrick, com Freinet, com Rousseau. Então, por isso que essas leituras elas são extremamente importantes. Neste momento, nós vamos passar para um outro conteúdo aqui, que vai falar um pouco sobre as metodologias ativas no ensino híbrido. Então, eu vou abrir um pouquinho para quem quiser falar alguma coisa sobre o que falamos até agora. Pode ser? Pode ser, Cris? Pode, claro. Tá. Eu coloquei até aqui, né, tem o bate-papo, porque a gente já está finalizando, ó, já fez de 2. Não. Tinha mais coisas. Boa, né? Fica muito rápido. Bom, não terminamos a apresentação, a conversa, mas você que diz, paramos aqui, deixamos essa conversa para um outro momento, as metodologias de ensino híbrido. Como finalizou aqui essa primeira parte, né, focado mesmo nas teorias, naquilo que fundamenta, nessas confluências entre todos esses autores, aí eu acho que a gente pode fazer, porque aqui a gente se encontra toda semana, né, então a gente gosta de estar aqui toda hora, né, e aí a gente volta falando sobre ensino híbrido, porque aí é mais pano para manga, né? Aí mais pano para manga, muito assunto. Que é olhar essas metodologias convertendo, né, para o ensino híbrido, que é super possível. Exatamente. E só compartilhando aqui alguns comentários, a Linda colocou, né, que as ações de formação continuada nas escolas são muitas vezes pouco estruturadas. A gente concorda muito com isso, né, que é importante, por isso que aí eu coloquei, né, o quanto é importante a gente despertar na gestão essa visão. Sim. Porque o professor não vai vir pronto. Ele não está pronto nem para tudo isso que a gente está vivendo, ele não está pronto, o olhar dele, né, precisa ser construído de acordo com aquilo que a gente entende que é necessário, enfim, com a proposta pedagógica também da escola, com esse DNA, a identidade da escola. Então, é importante ter esses espaços de diálogos e de reflexões constantes no interior da escola. A Lu colocou também que ela tem o desejo de usar a Assembleia em uma proposta de aula metacognitiva. Se isso é novo, se tem bibliografia, se conhece algo a respeito? Podemos conversar sobre isso. Depois, se ela quiser conversar, você passa meu e-mail, a gente conversa. Muito pano para manga. Muito pano para manga. Porque a Assembleia de Classe, ela já promove essa possibilidade da metalinguagem, da metacognição, o tempo todo. Mas é necessário a gente estudar a forma de como fazer e também fazermos a Assembleia. Que ao fazer a Assembleia, você vai perceber entre nós, né? Podemos pensar um dia, fazermos uma Assembleia de classe no estilo freinetiano, para que possamos descobrir as potencialidades que existem nessa ferramenta. Porque é uma ferramenta, eu encaro a Assembleia como uma ferramenta social. Ela é uma ferramenta social. Hoje é possível você fazer uma assembleia remotamente, usando Padlet, né? Usando outras, mais ou menos uns 2 a 3 programas junto com as crianças para realizar a assembleia. É possível. Sim. Uma outra, a Eliana contribuiu, né? Eu entendo a metacognição como estratégia reguladora da aprendizagem, algo individual. O processo metacognitivo está centrado no eu, na capacidade do aluno ter consciência de seus atos. Ela fala também sobre o cuidado para não expor o aluno, né, durante a assembleia, e aí vem muito dessa construção, por isso que eu acredito muito na construção coletiva com o professor, de trazer essa consciência, de trazer a intencionalidade, o que ele quer, né, com esse objetivo, o que ele está buscando. Então, isso tudo é super importante.
A Evelyn levantou a mão aqui, eu vou aproveitar e já falar para vocês que semana que vem o nosso encontro vai ter uma pequena mudança. A gente vai fazer pelo nosso Instagram, vai ser uma live lá no Instagram, e a convidada será a Evelyn. Então, e às 18 horas, a gente tem visto, tem alguns gestores, tudo conversando com a gente, falando, 5 horas, às vezes eu não consigo participar e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa experiência vai manter na quarta-feira, só que a gente vai fazer um pouquinho mais tarde, das 6 às 7, lá pela live do Instagram. Mas pode mostrar aí a sua apresentação do Ubuntu, eu adoro. Vocês já estão vendo? Peraí. Sim. Só um minutinho. Tá compartilhando aí. Tá compartilhando, me perdoe. Tá compartilhando. Vamos. Você pode continuar falando, querido. Só queria encontrar um vídeo para mostrar. Não. Mas há alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma observação até aqui? E essa outra conversa sobre a questão das metodologias ativas e ensino híbrido vai ficar para um outro momento. A gente já tem mais 2 encontros, ó. Você viu? Puxa vida! Gostou, né? Você já vai ter bom. que vir aí para... Amigo de uma reunião se faz para marcar outra. Então, um encontro se faz e marca outro. Isso mesmo, Miriam. Reconheci sua voz, muito bem. Muito bom. Então, vamos lá. Alguém mais quer perguntar, quer falar alguma coisa? Então, vamos para a apresentação. Oi? Não, tá tranquilo. Aí você só tem que ir só tem que ir na página lá, porque você já está apresentando. Peraí, aqui eu preciso... Aqui, se eu clicar aqui, já vai? Tá. Já tá vendo. Já? Tá bom. Aumenta a tela. Isso aí. Tá sem som. Eu acho que é porque tá no seu fone. Não é seu fone. Oi? Tá sem som. Se você tirar seu... Não, o som tá ok, é porque só tá som para você. Eu tenho que tirar o meu, é isso? Tira o seu fone, que eu acho que ele vai... Tirei o fone. Tirei. Agora coloca ali para liberar o som. O áudio aí. Vamos ver se agora vai. Estão ouvindo? Deixa eu ver. Não. Então, eu não sei o que está acontecendo. Você poderia... Oi? Acho que tá baixinho. Coloca o link aqui no chat. Vou colocar o link. Faltou um azinho só no final. Oi? Faltou uma letrinha lá no... Tá, eu já vou colocar. Tá, peraí. Quando você foi... Coloca para a sua apresentação e coloca compartilhar uma guia. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo voltar para vocês. Não estou conseguindo ver vocês mais. Aqui, achei. Pronto. Para a apresentação, põe... Mas é que agora eu tirei, né? Então, eu vou voltar lá, peraí. Ctrl V. Faltou um A no final, um A maiúsculo. Ubuntu. Aí eu venho para aqui, ó. Ficou os quadros tudinho, o povo tudo rindo. Nos pontinhos, mensagem na chamada. Vou dar boa noite aqui, para saber que eu sou. Será que aqui? Vamos ver. Agora tá indo. Tá indo? Enquanto esperando. Mais ou menos, né, gente? Tá baixinho ainda. Mas tem Tenho a legenda. Isso.
Sim. No microfone. Ubuntu. Um antropólogo estudava os costumes de uma tribo africana enquanto esperava pelo voo de volta para casa. Decidiu Manda o link para a gente, depois a gente vê direitinho, porque prejudicou um pouco. Né? Coloquei para vocês aqui no chat o link, tá bom? Já encontrei o Então, vídeo. que bom. Que bom, gente. Então, Ubuntu significa isso. Eu só sou porque nós somos. Né? Que lindo isso. Então, participar hoje com vocês foi importante para mim, porque eu troquei conhecimento, porque o conhecimento guardado, ele não serve para nada. Nós precisamos partilhá-lo. Muito obrigada. Até uma próxima, viu? Perfeito. Obrigada, Ana. Obrigada pelo carinho, por estar aqui com a gente mais uma vez. E nos próximos a gente vai só trocando o assunto, mas toda hora a gente vou te perturbar lá. Gente, semana que vem, então, às 18, no Instagram, tá bom? Beijo. Agora a gente vai lá para o grupo, para o bate-papo. Quem quiser ir para lá agora, conversar um pouquinho. A Evelyn queria falar alguma coisa. Evelyn, desculpa, passei batido aqui. Você tá aí? Não, eu tô. Ai, desculpa, agora que eu voltei. Ainda dá tempo? Dá sim. Não, eu só queria complementar, assim, dizer que eu gostei muito e que eu queria só fazer uma complementação, assim, dizer que o quanto é difícil os professores, quando eles saem, assim, porque eu sei que aqui só tem gestores, né, mas a gente refletiu um pouquinho o quanto é difícil o professor, quando ele sai da formação inicial, que eu concordo muito com a Ana, que a grade curricular, e eu sou professora na universidade, ela é muito fechada, ela é muito teórica, poucos professores, eles trabalham com a teoria aliada à prática. A gente sabe que o estágio, muitas vezes, é uma observação que não oferece, né, a prática mesmo, o professor, ele não aprende. A gente tem hoje PIBID, alguns projetos que são bacanas, que todos deveriam ter, mas são bolsas muito enxuta, um programa muito enxuto que oferece, pouquíssimos alunos são beneficiados com esses programas, infelizmente, né, que são programas bacanas. Então, assim, eu queria só que vocês refletissem, enquanto gestores, o quanto é difícil um professor que é formado 3 anos, que é pouco tempo na universidade, ele chega dentro de uma escola sem prática nenhuma, e ele foi formado numa educação básica por quantos anos engessado numa educação tradicional? Então, quando ele chega lá, por mais que ele teve toda a teoria, eu até falo para as minhas alunas, vocês ouviram um semestre, a professora Evelyn falando de alfabetização, por mais que eu trouxe toda a minha prática, quem já fez curso comigo aqui, fez até formação, vocês viram que eu falo super de prática, eu converso, eu faço aquela aula com as minhas alunas, tento atrelar, trago exemplos, mas quando chega lá na prática, como que é isso fazer? Porque quando eu falo de Rousseau, quando eu vejo Freinet, quando eu vejo um monte de teoria aqui, eu ouço falar, e como é que eu faço esse despertar para a curiosidade? Como que eu faço esse aluno refletir? Como que é esse fazer? Então, só lembrar que nós, como gestores, e é aí que é isso que vem sendo discutido desde a década de 90, é esse o nosso papel. O gestor, e isso tem uma resolução para isso, né? O coordenador pedagógico, o papel dele principal é ofertar
a formação continuada em serviço. Então, por exemplo, essa formação que a Cris dá pelo Viva é uma das pontes que são muito importantes, que os professores têm que participar. Lógico, vocês têm um suporte muito bom ofertado pelo Viva, mas o coordenador pedagógico ele tem que entrar na sala de aula, ele tem que visualizar a aula do professor, ele tem que dar suporte, ele tem que ver o que está acontecendo, porque os saberes do professor, ele se faz na própria prática, né? O currículo ele já está dado, a disciplina está dada, o aluno não vai aprender, o professor não precisa construir isso, já está pronto lá, o currículo já está dado, mas os saberes, a experiência, ele vai ter que construir, e é na própria prática, e não tem por onde, que nem a Miriam falou, né, eu tenho que treinar, tem, gente, não tem outra saída, e né, eu estou vendo a Edna fazendo assim, cabecinha, a Edna faz formação sempre, né, Edna? Então, assim, não tem outro caminho, a gente tem que formar mesmo os nossos professores, e é muito difícil, porque eles veem como é que eu faço tudo isso que, por exemplo, a Ana falou muito bem aqui, né? Como a gente transforma isso? É muito difícil, como que eu desperto o meu aluno? Como que eu faço reflexão? Como eu faço ele refletir? Tem pergunta certa, eu tenho que saber mediar, e essa construção não é teoria, eu tenho que saber a teoria, me embasar nela, mas eu tenho que construir isso. E essa construção precisa de uma formação continuada em serviço, eu levantando dificuldades do meu professor, orientando, pontuando, enfim. Então, eu só queria tentar, porque às vezes a gente parece assim, ele vai chegar e vai ser um excelente profissional, e isso não acontece, gente. É a mesma coisa quando a gente entra numa empresa. Você entra lá, alguém vai te ensinar o serviço. O professor entra sabendo muitas coisas da formação, mas alguém precisa orientar. A educação é muito complexa, tem muitas dificuldades, as crianças são muito diversas, vêm com muitas, né, fragilidades, e aí o professor se depara com tudo aquilo. Como é que ele, né, vai ficar se debatendo? Não, aí o gestor vai lá, pega na mão, vamos lá caminhar juntos, como é que a gente pode trabalhar? Isso é muito importante. Esse é o papel da formação continuada, precisa existir, né? Obrigada. Tem serviço, não tem jeito, porque por mais que você está preparado, às vezes, para uma realidade escolar, quando chega na outra, precisa desconstruir, às vezes, aquilo que já foi preparado, porque cada escola tem a sua identidade, tem o seu olhar, tem a sua forma de lidar com a família, com os alunos, enfim, né? Então, é plantar realmente no professor, no docente, a necessidade de uma busca contínua, porque onde ele estiver, ele vai ter que buscar o tempo todo, não tem conhecimento que se baste, né? E não tem manual, né, porque às vezes uma sala é diferente da outra, um aluno é diferente, eu fiz aqui que deu certo, na outra turma não vai dar certo, é uma construção diária, né, e é aí que a gente vai desenvolvendo a nossa identidade, inclusive profissional, né, e os nossos saberes docentes, e isso tudo se faz na troca, né, na formação, na troca entre os pares, nessa formação que está acontecendo aqui, né, que é a troca de experiências, que eu acho super bacana. É isso, Ana, adorei te conhecer, viu? Também, gostei muito dessa experiência. Ubuntu, para todo mundo. Ubuntu, gente. Beijos, até quarta que vem. Tchau, gente, até. Obrigada, Tchau. Ana. Beijo. Tchau, Cris. Brigadão, Cris. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.